Olá, seja muito bem-vindo ao programa Carreira Propulsora. Esse programa é destinado a profissionais que querem se tornar líderes excepcionais. Então, para você que já é líder ou para você que aspira a um cargo de liderança, esse é o canal certo para você. Meu nome é João Alves, eu ajudo os profissionais a desenvolverem e aprimorarem técnicas necessárias, pessoais e profissionais, para se tornarem um líder eficaz. Aquele líder que todas as pessoas querem seguir. E hoje nós estamos aqui iniciando uma série de conteúdos para você que gosta de tema de liderança, para que você comece a entender e identificar também quais são as grandes habilidades de um líder. E hoje a gente vai começar falando aqui sobre um livro que é do John Maxwell, As 21 indispensáveis qualidades de um líder. John Maxwell é um grande treinador no qual eu me inspiro muito, já li alguns livros deles, assim como esse, o Líder 360 Graus. E ele mostra nesse livro que existem, sim, algumas regras, algumas leis que, se você não seguir, você não vai conseguir dar exemplo para as pessoas. As pessoas não vão te seguir. E hoje nós vamos começar aqui uma maratona de conteúdo que vai mostrar para você, um por um, das 21 qualidades indispensáveis de um líder. Começando pela ordem alfabética, hoje nós vamos falar sobre caráter. Porque todo líder, sim, tem que desenvolver essa grande habilidade que é o caráter, que ele é desenvolvido, né? E todos nós temos que ter. Antes de falar um pouquinho sobre o caráter, eu gostaria de colocar uma narrativa aqui, uma história sobre um grande aviador e inventor dos jatos, né? Learjet. Você já foi até algum aeroporto, você já deve se deparado com aquelas pequenas aeronaves que são para voos mais comerciais, que são os aviões a jatos, e o grande criador, né, dessa aeronave foi o Bill Lear, por isso do nome Learjet. Nos anos 50, ele foi, além de um empresário, criador, né, e aviador, ele criou e desenvolveu essas aeronaves. Então, durante muito tempo, ele vendeu muitas aeronaves para o mundo inteiro e ele teve sempre grande sucesso em toda a sua vida. Porém, existia um determinado período que duas das aeronaves do Lear, elas acabaram caindo, tiveram um acidente. E imediatamente, para que ele pudesse saber o que aconteceu, ele teve que pedir a alguns proprietários que deixassem as suas aeronaves no chão, no solo, e não voassem mais com essas aeronaves até que ele descobrisse qual foi o motivo que levou essas duas aeronaves caírem e até porque também evitasse a perda de mais vidas. E ao investigar esses aviões de solo, ele viu que, para que ele pudesse descobrir realmente o que aconteceu nessas aeronaves, ele não poderia fazer isso em solo. Ele tinha que fazer isso no ar. Então foi exatamente isso que ele fez. Inclusive, correu um sério risco e quase que aconteceu com ele, inclusive, esse acidente. Porém, ele conseguiu identificar o defeito, conseguiu ver quais eram as peças que ele precisava reconstruir para que não acontecesse mais essas falhas. Mas, quase durante 2 anos, ele teve que deixar o seu negócio stand-by. Ele não colocou nenhum das suas aeronaves no ar e ele tomou uma grande decisão, mesmo tendo um grande prejuízo. E essa decisão fez com que ele voltasse ainda mais forte e aí tivesse ainda mais sucesso. Então, na fundamentação dessa história, o que quer dizer com o caráter aí do Bill Lear, né? Ele simplesmente correu um sério risco, mas ele não teve escolha. Na verdade, o caráter é o modo de como você trata a vida. O caráter, ele é uma escolha. Muitas vezes em crises, em adversidades, nós temos 2 caminhos.
Nós podemos escolher o caráter e as concessões. Se nós escolhemos o caráter, nós estamos escolhendo uma opção que nos deixa cada vez mais forte. Muitas vezes, escolher a opção pode fazer com que você perca algum dinheiro, pode fazer com que você perca alguns amigos, perca inclusive a posição que você está na organização onde você está. Mas o caráter, ele é uma decisão que ele vale para o resto da vida, para sempre. O caráter não é o que você fala, mas é o que você faz. É muito fácil muitas pessoas falarem sobre integridade, mas você só conhece o caráter das pessoas nas suas atitudes. Então agora eu vou falar para vocês 4 passos, 4 itens fundamentais, se você quiser identificar como que está o seu caráter, né? Se você escolhe mais o lado do caráter ou das concessões, para que você sim possa realmente ser um líder que inspire pessoas. Bem, então, quais são essas 4 regrinhas para que você possa identificar como que está o nível do seu caráter? A primeira regra diz o seguinte: caráter é mais do que falar. É muito fácil falar que tem caráter ou tem integridade. O caráter determina realmente as suas ações. Então, aquilo que você faz é determinado aquilo que você vê, aquilo que você experimenta e aquilo que você é. Não tem como separar as ações de um líder quando nós colocamos o caráter como uma grande ação. Se você é um aspirante a um cargo de liderança, você está se preparando a um cargo de liderança, acho que a primeira coisa que você deve identificar como que está aquilo que você faz e aquilo que você fala. Se há contradições naquilo que você fala e naquilo que você faz, talvez você esteja pecando um pouquinho sobre o seu caráter, ok? Essa é a primeira grande lei. A segunda, talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Dom, todos nós podemos desenvolver, todos nós podemos treinar. O caráter, ele é uma escolha. Então, não existe como você ser um grande líder sem o caráter. Você pode ter grandes dons, você pode ter grandes habilidades, você pode ser uma pessoa com várias qualidades, com QI excepcional. Mas se o teu caráter falhar, ele encobre toda e qualquer qualidade sua, técnica, qualquer qualidade sua de conhecimento, de diploma que você venha a ter. Então, o dom, a qualidade, ela realmente mostra quem você é. O caráter realmente é uma escolha, ok? A terceira regrinha diz o seguinte, que caráter traz sucesso duradouro para os profissionais. Sim, porque você vê muitos profissionais que às vezes têm alguns anos que acumula de sucesso, 10, 20, 30 anos de sucesso, mesmo passando por crises, por adversidades, por problemas, ele consegue ter sucesso. Porque ele faz escolhas. Em nenhum momento esse líder escolheu concessões. Em nenhum momento esse líder escolheu por questões financeiras, questões de dinheiro ou até mesmo questões de poder, de se posicionar dentro das organizações. Ele escolheu o caráter. Então, quando você dá concessões, o seu sucesso é limitado. Quando você tem caráter, o seu sucesso é duradouro. O quarto item é: os líderes não podem estar acima das limitações do próprio caráter, né? Então, quando você está acima dessas limitações, você começa assim a fazer grandes concessões, né? Então, como que você identifica isso, né? Como que você consegue identificar realmente se você está acima do seu próprio caráter ou não? Identifique quantas pessoas estão o seguindo. Se você consegue realmente inspirar as pessoas à ação, se você consegue realmente dar exemplo para as pessoas o seguem, não pela tua posição na empresa, mas elas seguem você porque elas querem te seguir, significa que você é um grande líder, um líder realmente de caráter, ok? Muito bem, e como eu vou refletir sobre isso? Como que você, profissional,
pode identificar isso e fazer um reforço para o seu caráter. Então aqui eu gostaria de colocar aí para vocês algumas dicas, né, que podem reforçar mesmo sobre o seu caráter, para que você olhe, faça uma reflexão e perceba se você é um líder de caráter ou não. Pega um papel e uma caneta, anote, que talvez essas dicas sejam muito importantes para que você realmente se torne um líder extraordinário, ok? É um reforço para você identificar e melhorar o seu caráter, tá bom? Então, a primeira delas é o seguinte, procure as suas falhas, né? Reforce um tempo da sua vida para você fazer uma reflexão em todas as áreas da sua vida. O trabalho, o casamento, a família, a igreja, a espiritualidade, as emoções. E procure identificar em quais dessas áreas que você está negligenciando. Quais dessas áreas que você está fazendo com pressa. Quais dessas áreas que você talvez tenha desapontado alguém. E anote algum desses exemplos nessas áreas. Anote quais dessas áreas você está negligenciando. Você está negligenciando a área saúde, né? Você está negligenciando a área familiar, né? Ou seja, mais trabalha e não passa do lado da sua família, né? Dos seus relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos, né? Como é que está o seu emocional, né? Então, procure identificar isso. Existe uma ferramenta que é universal, que todos os coaches aplicam, que se chama Roda da Vida. É uma ferramenta universal que muitas pessoas que já passaram por processo de coaching devem conhecer. É um gráfico, que é um gráfico de pizza, onde você olha para todas as áreas da sua vida e você faz uma pontuação de 0 a 10 para cada área da sua vida. Quando você dá uma pontuação de 1 até 3 ou 4, significa que aquela área da tua vida não está legal. Se você dá uma pontuação intermediária, que vai até o 7, quer dizer que está mais ou menos, pode melhorar, e 8, 9, 10 é uma área da sua vida que você considera que esteja bem, que você está legal nela. Identifique quais as áreas da vida que você realmente precisa de um desenvolvimento, que você precisa melhorar, né? E procure um profissional para te ajudar, para que você identifique quais dessas áreas realmente você está negligenciando. Esse é o primeiro passo. Depois procure padrões, né? Examine as respostas que você acabou de notar, em particular, e comece a olhar se existem alguns padrões de repetição. Quais comportamentos que você já repete há algum tempo, né? Quais hábitos que você tem e que eles se repetem, quais crenças limitantes que você tem e elas se repetem, e procure identificar isso. Faça uma análise SWOT da tua vida, né? O que é análise SWOT? É uma análise que é um quadrante onde você vai determinar quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas, aquilo que você é bom, aquilo que você tem de qualidade, aptidão, aquilo que você faz bem, que as pessoas vêm procurar você por conta disso, que é um diferencial na sua vida. E olhe as suas fraquezas, aquilo que você precisa desenvolver, que não é legal, que não é tua praia, não é tua vibe, que as outras pessoas falam para você que você precisa desenvolver isso, tá? E também os outros dois quadrantes das oportunidades e ameaças. Oportunidades que você tem, oportunidades na empresa, oportunidades no mercado, na tua vida para ser um melhor profissional, oportunidades para você crescer. E do outro lado você coloca as ameaças. O que pode ameaçar o seu cargo de liderança? O que pode ameaçar o seu emprego, inclusive, né? Quais são as ameaças que você tem aí de pessoas, profissionais, empresas, concorrentes? Faça essa análise SWOT e identifique quais os pontos realmente que você precisa melhorar. E aí você vai estar reforçando no que se diz respeito ao seu caráter, tá bom? A terceira dica é o seguinte: enfrente as consequências. Sim, um grande líder, ele consegue enfrentar as consequências, ele consegue olhar para suas falhas, os seus erros e saber dizer que é vulnerável. Você é uma pessoa, um ser humano, um líder, ele sim comete falhas. Ele é um ser humano como qualquer outro, ele é vulnerável como qualquer outra pessoa. Então mostre que você tem vulnerabilidade também. Mostre que você tem falhas
que você tem erros, que você tem crenças. Mas além de você mostrar isso, é você poder se desculpar com quem magoou, certo? É você também pedir desculpas pelo que aconteceu. Enfrentar as consequências é você olhar pelo que aconteceu e corrigir enquanto é tempo. Assim como fez lá o criador lá da aeronave, né? O Bill Learjet, aonde ele consertou o erro do avião no ar, correndo riscos. Ele perdeu fortunas. Ele ficou por 2 anos parado, sem poder vender as aeronaves deles, para consertar o problema. Ele teve um prejuízo. Só que não existe prejuízo maior do que você afetar o seu caráter. Então, peça desculpas quando necessário. E o quarto item, a quarta regrinha aqui para você identificar e descobrir o seu caráter, né? É você determinar qual é o futuro que você quer. É a reconstrução. Então é você olhar para frente, é você conseguir determinar um futuro melhor. Você não pode mudar o passado, o que já aconteceu. Não pode. Mas você pode sim mudar o futuro. Você pode sim fazer um futuro melhor. Comece novamente um plano e você vai conseguir colocar um futuro melhor, ok? E para terminar aqui, essa primeira grande habilidade de um líder, que é o caráter, né? Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, para que você entenda um pouco sobre como que você constrói o caráter. Um homem levou a sua filha a uma quermesse e ela correu imediatamente por uma barraca de algodão doce e foi lá e pediu um algodão doce enorme, mas muito grande mesmo. E o seu pai lhe perguntou: querida, tem certeza que pode comer tudo isso? Ela disse: não se preocupe, papai. Sou bem maior por dentro do que por fora. E aí está o verdadeiro caráter. Ser maior por dentro. Ok? Então, esse é a primeira dica, a primeira lei de um grande líder, o caráter. Se você gostou, se você acha que faz sentido, compartilhe com um amigo seu que é líder, compartilhe com as pessoas e nos sigam nas nossas redes sociais. Nós vamos fazer aqui uma maratona de conteúdos que vai falar sobre as 21 qualidades de um líder, segundo o livro de John Maxwell, um best-seller que vendeu mais de 13 milhões de cópias em todo o mundo, de um grande líder, e pode ajudar você sim a ser esse líder excepcional. Ok? Obrigado, sigam-nos nas nossas redes sociais e Carreira Propulsora. Até mais!